Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos falar sobre cinema novamente, tá? Mas não dessa vez de filmes que estão passando nas salas de cinema, e sim de um filme que está passando no streaming, mais especificamente o Prime Video, tá? Intitulado Argentina 1985. Gente, eu confesso a vocês que eu estou até agora impactado com esse filme, tá? Era um filme que realmente eu estava esperando ver há muito tempo, tá certo? Um filme estrelado pelo Ricardo Darín, tá? Eu sou realmente um entusiasta, eu gosto bastante do cinema argentino, tá? E ele tem excelentes filmes, né? E alguns nem tanto, mas outros muito bons, tá? E o Ricardo Darín é o principal ator, né, da Argentina, assim, né? Ele é uma espécie assim de carro-chefe, ele é o cara que traz realmente, né, o público, né, para o cinema argentino, né? Então vamos conversar um pouco sobre esse filme que ele ainda tem, né, muita coisa, né, relacionada à nossa realidade atual do Brasil hoje, tá? Eu vou ter que usar alguns spoilers aqui, tá? Mas é um filme que realmente superou muito as minhas expectativas. Do que se trata o Argentina 1985? Ele fala do julgamento, tá, dos generais que participaram da ditadura militar argentina, né, pelos crimes contra a humanidade, de sequestro, tortura, desaparecimento, morte, coisa e tal, né? Eu, quando era novo, né, quando eu estava ali dos meus 14 anos, eu me lembro do início desse julgamento, né, que isso passou inclusive, né, na televisão, nos telejornais, né, estava começando o julgamento, né, o nome do advogado, do promotor, né, era Júlio Straceira, tá, que é o papel que o Ricardo Darín interpreta no filme, né, e ele estava começando de uma forma um tanto, como eu posso dizer, resignado, um pouco ali meio na defensiva, né? E aquele monte de generais nos bancos dos réus olhando para ele muito raivosamente, muito odiosamente, tá? E depois algumas sentenças saíram, algumas muito interessantes, outras nem tanto, tá? Para magnitude dos crimes que foram cometidos, né? Mas vamos agora voltar um pouco para o filme para falar como é que foi isso. Então, esse é o assunto, né, que vai aparecer, né? Ele vai girar em torno do Júlio Traceira, né, que vai começar a fazer esse julgamento, vai começar a organizar essa acusação, né, no caso, né? E aí foi uma ordem do presidente da Argentina na época, do Raul Alfonsín, né, para que esse julgamento acontecesse. Inicialmente ele ia ser feito num tribunal militar, mas depois acabou passando para um tribunal civil realmente, né? E aí ficou toda uma dúvida em torno daquilo, até onde aquele julgamento seria um teatro e a impunidade reinaria, entendeu? Contra aqueles generais, né? E até que ponto a justiça ia ser feita mesmo, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, né, optou-se pelo caminho da anistia, né? Houve uma impunidade generalizada, assim como também os fascistas espanhóis foram anistiados, né? E a Argentina foi o primeiro país realmente a pegar esses militares dessa ditadura, né? Logo depois que a ditadura aconteceu, a ditadura militar argentina durou 7 anos, tá? E teve uma estimativa assim de 30 mil mortos e desaparecidos, quer dizer, se você pegar os 20 anos do Brasil, né, e dizem, né, que foram só 3 mil, só, né, 3 mil, né, desaparecidos e mortos na ditadura militar em 20 anos de regime militar, né, na Argentina foram 30 mil desaparecidos em 7 anos, tá, e pessoas mortas também, tá? E como a população da Argentina era muito menor que a população do Brasil, você pode dizer sim que houve um genocídio na Argentina, tá? Porque parte da população argentina acabou sendo dizimada nessa ditadura militar, né? E aí então a gente vai ter justamente, né, o Estraceiro ali, né, que tinha sido um cara, como podemos dizer, durante a ditadura militar, muito resignado, ele não teve uma atuação muito direta em combater esses crimes, né, no caso, né, até porque também não tinha como, né, fazer isso, né, até porque ele realmente estava de mãos atadas, né, e aí fica aquela situação, né, agora na democracia, será que ele vai ter autonomia para trabalhar? Logo as ameaças começaram a aparecer, né? Ligações de telefone, né? Ameaçando matar filho, ameaçando matar mulher, ameaçando matar ele. Um belo dia ele chegou no apartamento da casa dele e encontrou uma carta com uma bala em cima, uma bala de revólver em cima, dizendo que ele ia ser fuzilado em 2 dias, coisa e tal, né?
Aí ele tinha que mandar a família para um outro lugar, coisa e tal. E todas essas ameaças acontecendo não somente com ele, mas também com toda a equipe dele, né, que estava trabalhando no processo e com as próprias, vamos dizer assim, testemunhas ou então vítimas, né, da ditadura militar que também recebiam ameaças sistemáticas, né? Nem um pouquinho parecido com o que acontece hoje, né, aqui no Brasil, né? Nem um pouquinho parecido, né? Então, o que vai acontecer? O Estraceira, ele vai juntar a equipe dele, tá? Ele queria fazer uma equipe dele, não com nenhuma participação de alguma ajuda, vamos dizer assim, externa, que talvez pudesse melar a coisa, né? Só que todos os advogados que ele conhecia, tá? Ou estavam se negando a participar ou eram realmente de base fascista. Então, quer dizer, ele não conseguiu uma equipe, né, de advogados experientes, ele teve que investir numa equipe de advogados jovens. E esses advogados jovens fizeram um verdadeiro mutirão em viagem pela Argentina para conseguir coletar depoimentos, né, das pessoas torturadas, né, e de parentes, né, de pessoas que foram assassinadas pela ditadura militar, tá? Foram eles que fizeram esse levantamento de milhares e milhares de pessoas, né? Uma coisa que na época era completamente desconhecida por motivos óbvios, né? A ditadura argentina tinha acabado de terminar, vamos dizer assim, tá? E aí quando os depoimentos aparecem, sobem à tona e são relatados os casos de sequestros, de tortura, de desaparecimentos, né, você vai ter, né, todo um choque, né, que a nação argentina vai sofrer, né, quando pela primeira vez esses casos de tortura vêm à tona na Argentina, né. E aí o julgamento começa a ir adiante, começam a aumentar as pressões, né, o próprio superior, vamos dizer assim, do Estraceira, que estava forçando ele forçando ele a fazer esse julgamento, que o Estraceira não queria também inicialmente pegar uma rabuda dessas, que era um negócio muito complicado, né, porque ele poderia ser tratado como um fantoche nessa história toda, né. O próprio cara que forçou ele a pegar esse caso, né, que ele era obrigado a pegar esse caso, depois começa a falar para ele dar uma maneirada, porque tem um clima de muito, vamos dizer assim, descontentamento nas Forças Armadas, as Forças Armadas podem tomar um golpe de novo, dar um golpe de novo, né, na verdade, né, perdão, e aí muitos mortos podem aparecer, coisa e tal, mas o Estraceira acaba se mantendo firme, né, a esposa dele também tem um papel muito importante nisso, o filme mostra isso com muito detalhe, a família do Estraceira era muito atuante, inclusive os dois filhos adolescentes dele, né, perdão, gente, eram muito atuantes nisso, tá? E aí você vai ter, né, todo esse caso acontecendo, né? O ponto alto do filme é o momento em que começa o julgamento efetivamente, na presença de todos os militares, tá? Ali no caso, perdão. E aí ele começa a ler a acusação, né? E a acusação, né, o texto da acusação é realmente um primor, tá? É realmente o ponto alto do filme, tá? Eu não vou aqui, por exemplo, falar do desfecho, tá? Mas você pode dizer que se ele não conseguiu uma vitória total, né? Porque a gente está falando de uma coisa que acontece na vida real e a impunidade realmente existe, tá? Então, a gente vai ter alguns casos, né, que aconteceu uma impunidade total, mas em outros casos, né, a gente está falando aí de uns 7 generais aí, almirantes que foram julgados, né? Outros casos realmente foi uma vitória. O interessante é saber, né, que ele não ficou sabendo do veredito, né, no tribunal. Ele ficou sabendo do veredito um dia antes, né, de tarde da noite, né, que ligaram para ele, né. Ele estava se sentindo completamente derrotado, completamente inconformado com o que tinha acontecido, né. Mas aí quando o filhinho dele ali na casa dos seus 12, 13 anos chegou e perguntou, e aí pai, como é que foi o resultado lá? E ele foi falando, esses aqui foram absolvidos, esses aqui foram condenados, coisa e tal. O filho dele chegou e falou assim, foi uma vitória enorme, foi uma vitória enorme e você não pode esmorecer, você tem que continuar, entendeu, a lutar para colocar o resto dos caras na cadeia, né? Então,
o pai, quando percebe, né, que apesar de, vamos dizer assim, a vitória dele não ter sido o que ele esperava, né, mas que houve algumas conquistas, né, ele senta na sua máquina de escrever Hamilton, né, não tinha computadores ainda, né, como tem hoje, né, e começou já ali a datilografar o seu pedido de recurso, né, porque ele já saberia do veredito no dia seguinte, quando teria audiência, né. E aí o filme ele opta por esse desfecho, né, de falar, né, que foi o primeiro caso da história, né, que você vai ter o julgamento, né, de crimes de tortura, de crimes contra a humanidade, né, nessas ditaduras, né, militares aqui da América do Sul, tá? E que o trabalho ainda persiste hoje, né? E aí é que acontece aquilo que eu adoro quando você bota nos filmes que tem baseados em fatos reais, né? Que você bota as fotos, né, das pessoas realmente que vivenciaram todo aquele processo e não as fotos dos atores interpretando os personagens, né? Isso eu acho muito bacana nesse tipo de filme, né? Nesse tipo de coisa. Então, gente, é um filme realmente imperdível, tá? Eu acho que vocês não podem deixar de ver um filme desses, tá? Vejam esse filme, vejam, 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 pelo amor de Deus, vejam esse filme, porque a gente está numa encruzilhada agora muito grande, num momento assim muito decisivo no nosso país aqui, tá? E esse filme ele ajuda um pouco a gente a pensar sobre tudo que está acontecendo no atual contexto, tá? Um filme que fala de uma situação na Argentina há praticamente 30, 40 anos atrás, a gente já pode falar praticamente 40 anos atrás, tá? Mas que é um filme muito atual, é um filme, entendeu? Que ajuda muito a gente a pensar, a refletir sobre a nossa realidade de hoje em dia, tá certo, gente? Vale muito a pena ver esse filme, ele tá na Prime Video, tá? Argentina, 1985. Vocês não vão se arrepender. A gente tem um primor de interpretação do Ricardo Darín, como sempre, tá? E esse filme ele toca num ponto assim nevrálgico, num ponto muito sensível, entendeu? Que tem muito a ver também com a nossa história. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades a gente vai conversar mais sobre cinema e sobre outras coisas por aí, tá? E nunca deixem, né, de acessar meu site batataespacial.com.br, que lá vocês vão ter acesso a mais análises de filmes, análises de livros, que eu também vou começar a fazer vídeos aqui de livros também, né? Já fiz o vídeo lá sobre o livro do Humberto Mauro, coisa e tal, né? Vou continuar a fazer isso, pegar outros livros e também resenhar, tá? Continuar a resenhar filmes, tá? E tudo que tiver assim relação com cultura, entendeu? Vocês podem, tá? Visitar meu site, podem ver meus vídeos aqui, podem ver meus vídeos também no canal Diário do Capitão lá do Thiago Maldonado, que é um canal tracker que também que fala sobre Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, tá? Fala tudo sobre cultura nerd, cultura pop, tá? E também fiquem aqui comigo na Batata Espacial. A gente está fazendo, né, uma espécie assim de caldo de cultura. A gente está ampliando, né, as discussões, tá? Porque esse país precisa muito de cultura. Sem cultura a gente não vive, sem cultura a gente não respira. Tá certo, gente? Então é isso, gente. Um abração, fui e até a próxima, que a gente ainda vai se encontrar muitas vezes aí, tá certo? Um abração.